Bom dia, bom sábado a todos. Antes de começar, eu queria localizar uma pessoa aqui. Esse é um público que eu amo, respeito muito, os líderes da Igreja do Senhor. Mas entre os senhores e as senhoras aqui, existe alguém que me liderou por muito tempo. Na Igreja da Concórdia, em Belo Horizonte, o irmão Aquino. Onde está ele? É nome de teólogo famoso da igreja. Está ali. Aí está um homem de Deus, o israelita em quem não há dolo. Depois eu quero dar um abraço em você, tá bom? Ok, agora vamos começar. Esse homem fez parte da minha história, meus irmãos. Os anciãos, os líderes da igreja, deixam marcas que não imaginam. Eu era apenas um jovenzinho, servindo a igreja de Deus, nos bastidores, mas, graças ao Senhor, eu fui discipulado por homens e mulheres de Deus que me ensinaram a amar a palavra do Senhor e, principalmente, a amar a igreja de Deus. Vocês podem inspirar, vocês estão inspirando, na verdade, jovens que estão seguindo os seus passos, vendo as atitudes de vocês. É uma responsabilidade muito grande e tomara Deus que nesse grupo, haja verdadeiro discipulado nas nossas igrejas, amém? Meus amigos, nessa manhã, eu vou dar 2 seminários, vou dividir em 2 partes. Nós vamos meditar um pouco, pensar um pouco, não é um sermão. Apesar de ser sábado, eu vou tentar dar uma cara de sermão a essa aula. Nós vamos meditar sobre leituras contemporâneas da Bíblia. Como a Bíblia está sendo lida hoje e de que maneira essas leituras têm nos afetado. Será que isso chega aos nossos arraiais? Será que isso afeta o modo como nós entendemos a Escritura? Tem uma apresentação, eu deixei lá atrás, podemos colocar. Eu terei um passador? Não? Tem que pedir ela para passar. Ok, beleza. Existem muitas propostas hermenêuticas hoje. Como a Bíblia está sendo lida hoje? Veja, essa primeira parte eu vou lidar com algumas teologias que a academia, os teólogos, eles não gostam nem de perder tempo analisando. São mais populares. Teologia da prosperidade, teologia do domínio, batalha espiritual. E aí você que conhece essas expressões deve pensar, mas isso é coisa de neopentecostal, né? Isso não tem nada a ver conosco, isso não nos afeta, nós não temos nenhum tipo de relação com esse tipo de interpretação da Bíblia. Será? Será que estamos imunes a essa compreensão? Pode passar aí. Nós temos 23 abordagens da Bíblia, veja, são 23 formas de ler a Bíblia. E essas 23 formas de ler a Bíblia, ou de estudar a Bíblia, estão divididas em 3 áreas, 3 ênfases. O primeiro bloco, a ênfase está no autor, em como o texto foi feito, onde foi feito, por que ele foi feito. A segunda ênfase é a ênfase no texto, não importa quem é o autor. Eu quero saber só do texto, e eu vou me dedicar a analisar só o texto. E a terceira ênfase, que é a ênfase mais forte hoje, é a ênfase no leitor. Então não importa quem é o autor do texto, não importa nem mesmo o texto. O que importa é o leitor. Ele é a parte mais importante da interpretação. Meus amigos, as 3 coisas são importantes. E nós, como adventistas do 7º dia, herdeiros da Reforma Protestante, nós valorizamos cada uma dessas áreas. Nós não ignoramos nenhuma delas. O problema está no desequilíbrio, ok? Pode passar para o próximo slide. Então, essas 3 dimensões, autor, texto, leitor, cada nova proposta de leitura da Bíblia se concentra em uma dessas dimensões, super enfatiza uma dessas dimensões. Por exemplo, hoje há uma nova proposta com ênfase no texto, muito interessante. Todas elas têm coisas boas, todas elas têm armadilhas, perigos. Dá para aproveitar? Dá para aproveitar, gente. Até um relógio parado fica certo 2 vezes ao dia, não é verdade? Claro que dá para aproveitar. A pergunta é, vale a pena o risco? Algumas vezes dá para aproveitar bastante coisas. Outras vezes a coisa é tão distante que não vale a pena correr o risco. E nós temos, hoje, muita gente se debruçando sobre o texto, analisando as narrativas bíblicas, a crítica literária da Bíblia. É realmente muito interessante, mas nós precisamos ficar atentos aos percalços, às armadilhas que aparecem no caminho. Como eu disse, nós vamos avaliar, então, a teologia da prosperidade. Essa não é tão nova, mas é considerada uma leitura contemporânea. A teologia da prosperidade, todos nós conhecemos, não vou dar o histórico aqui. Ela é rejeitada ou ignorada pela academia, depreciada até. No entanto, é a posição de boa parte do mundo evangélico. Preste atenção aqui, irmão. Pesquisa de 2006 descobriu que 61% dos evangélicos, nos Estados Unidos, no caso, concordam com as pressuposições da teologia da prosperidade, mesmo discordando, não sendo alguém neopentecostal, entendeu não? Então, eu sou adventista, nunca entrei numa igreja neopentecostal, mas nessa pesquisa, as minhas respostas mostraram que eu concordo com eles. Especialmente na ideia de que se eu dou mais dinheiro para Deus, Deus me devolve muito mais ainda. Essa é a ideia principal, a prosperidade material. Bom, se é uma leitura tão presente no meio evangélico, será que nós, adventistas do 7º dia, estamos imunes a ela? Ela também é identificada como Palavra da Fé, Confissão Positiva e outros títulos.
está vinculado ao movimento de batalha espiritual. Veja, batalha espiritual parece um pouco com o título desse livro, né? E a gente se confunde às vezes. Bom, batalha espiritual entre quem? É o grande conflito entre Deus e o diabo, entre o bem e o mal, entre luz e trevas. Aí você vê na livraria evangélica um livro sobre batalha espiritual, você pensa, é grande conflito, vou comprar, vou ler. Não é. É outra coisa. Tem a ver, mas não é. E esses pontos de contato entre essas leituras e o modo como nós lemos a Bíblia, eles podem abrir brechas. Qual que é o principal problema da teologia da prosperidade? Veja, nós temos um problema de ordem hermenêutica, o modo como leem a Bíblia, e um problema de ordem, da ordem do conteúdo, doutrinário. Qual que é o problema de ordem hermenêutica? É o uso do que a gente chama de método texto-prova. Já ouviram falar? Se você não ouviu falar, você precisa conhecer, porque esse é o jeito errado de ler a Bíblia, mais utilizado em toda a história do cristianismo. Chama-se método texto-prova. Eu vou dar um exemplo e você vai entender. O que é o método texto-prova? É você remover o texto do seu contexto, e você conhece a frase? Essa frase aí. Um texto fora do contexto se torna um pretexto para você fazer alguma coisa. O texto não diz isso. Você faz o texto dizer o que ele não diz. Exemplo. Eu não gosto de usar terno. Suponhamos, eu gosto de usar terno, mas eu não quero usar terno. E eu quero achar uma justificativa bíblica para não usar terno nunca mais na minha vida. Eu quero demonizar o terno. Eu quero fazer uma teologia do não uso do terno. Aí eu peço para você, meus irmãos, nessa manhã, abra a sua Bíblia em Ezequiel 44. Abre aí. É só uma ilustração, tá, irmãos? Isso não é verdade, não, tá? É o jeito errado de ler. Alguém vai anotar e falar, vou usar lá na minha igreja. Ezequiel 44, versículo 18. Encontrou? Eu não vou ler o texto inteiro, mas esse texto diz que o sacerdote tinha que usar algumas coisas com relação à roupa. Está escrito aí ou não? E aí no final do verso, Ezequiel 44, 18. No final do verso diz assim, que o sacerdote não deveria usar nada que o fizesse suar. Pronto, já está justificado, vou tirar meu terno e etc. Meus amigos, isso é um jeito correto de usar a Bíblia? E eu tenho medo se alguém não entendeu, eu falo assim, mas está escrito. Não está escrito, pastor, está escrito aqui, não é para usar nada. O que eu fiz? Eu peguei um texto, eu não olhei nada do contexto, nem do contexto literário, nem do contexto histórico. Por que Deus deu essa ordem? O que tinha na roupa do sacerdote? Primeiro, sacerdote é comparável a pastor? Sacerdote é comparável, o trabalho do sacerdote é comparável ao trabalho do pregador? Roupa de sacerdote tem significado que o terno tem? Santuário, templo, é comparável a auditório de evangelismo, etc. Veja, várias perguntas eu preciso fazer ao texto, mas eu não fiz. Eu apenas peguei o texto, joguei numa situação onde ele não tem nenhuma relação com aquela situação, e eu cheguei a uma conclusão. Na verdade, olha aqui para mim. Eu cheguei a essa conclusão por causa do texto? A conclusão foi antes, né? O texto só foi um... Exatamente. Eu atirei na parede, e depois eu fui lá e pintei em volta da marca o alvo. Olha lá, está vendo? Acertei o alvo. Não, você atirou primeiro. Isso está errado, meus irmãos. É um jeito equivocado de ler a Bíblia. Exemplo, número 2, Lucas 12:32, não precisa procurar, vou ler para você. Aliás, está aqui, né? Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar a vocês o reino. Isso eu vi. Um pregador da teologia da prosperidade usando esse trecho, dizendo, está vendo? O nosso Pai nos dará o reino, nós reinaremos. Rei é rico, rei é próspero. Só que ele não leu, meus amigos, o texto seguinte, a frase seguinte, que diz, venda os vossos bens, dê esmola. Por que ele não lê essa parte? Diga para mim. Porque vai contra o que ele queria, né? Fica uma grande lição para nós. Veja como nós somos afetados por esse tipo de leitura. Muitas vezes em nossos estudos bíblicos e em nossos sermões, nós omitimos algumas partes da Bíblia porque elas não favorecem, elas atrapalham a conclusão que a gente quer chegar. E se alguém levantar a mão no meio do seu sermão e falar, mas em tal lugar fala uma coisa diferente disso aí, você fala, não, mas esse texto não entrou no meu sermão. A gente não pode fazer isso, a gente está amputando o texto bíblico. Método texto-prova, a teologia da prosperidade utiliza esse método, é uma manipulação do texto. Filho meu, existe uma doutrina, uma teoria a respeito das palavras, da confissão positiva. Então, o que você diz acontece na teologia da prosperidade. Se você declarar, o céu diz amém para você. É o contrário, entendeu? Do que a Bíblia ensina. É Deus que fala amém para você. Então eu declaro, eu determino, e o céu assina embaixo. De onde vem, qual que é a base bíblica? Estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. É só essa parte. Isso eu tirei de um livro. Aí você vai no texto, porque o cidadão ele citou só metade do verso. Aí você vai no texto lá na Bíblia e lê o texto completo.
E o verso fala assim, ó, não fique como fiador de ninguém, não dê o seu nome, não fique emprestando. Por quê? Porque, pelas tuas palavras, como eram os negócios naquela época? Ia no cartório? Como eram feitos os negócios? Apenas na base da palavra. Esse texto tem alguma coisa a ver com falar e acontecer? Esse texto tem a ver com cuidado com quem você fica como fiador, avalista. Esse texto, ele tem a ver com cuidado. Financeiramente, não dê o seu nome para qualquer um. Não tem absolutamente nada a ver com eu falo que vou ser curado e vou ser curado. Isso é uma distorção do texto bíblico. O que a Bíblia diz a respeito da distorção? Agora sim, abra a sua Bíblia. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. 2 Pedro 3, 16. Pedro falando acerca das cartas de Paulo. Ele diz assim: ao falar desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nas quais há coisas difíceis de entender. Meus irmãos, olha aqui para mim, a gente vai ler o resto. O apóstolo Pedro está dizendo, eu admito que nas cartas de Paulo tem coisa difícil. Que tem coisa difícil, isso aí, se você já leu a Bíblia pelo menos uma vez, você já entendeu que tem realmente coisa difícil. Você lê e fala, mas o que quer dizer isso? Precisa estudar. Só que isso não é desculpa para você fazer o que ele descreve na segunda metade do verso. Ele fala, tem coisa difícil? Tem. Essas coisas, os ignorantes e instáveis, o que eles fazem? Distorcem ou deturpam. Então o problema não está na dificuldade do texto. O problema está na distorção. Nós cremos que a revelação de Deus pela Escritura é clara, é compreensível. Não acredite naquele papinho de, existem várias interpretações, cada um interpreta de um jeito. Isso é conversa fiada, irmão. Essa pessoa que ensina isso, ela escreve um texto na internet, se você distorcer uma vírgula ali, ela reclama. Fala assim, no teu texto não pode fazer, mas na Bíblia pode, então. Não, o que você escreveu lá no Instagram, amigo, tem várias interpretações, cada um... Não foi isso que eu quis dizer. Já viu como é que é? Não foi isso que eu quis dizer. Mas e na Bíblia você faz assim, essa salada, esse negócio? Os ignorantes e instáveis, olha o adjetivo que o apóstolo usa para descrever essas pessoas. Ignorantes e instáveis. Eles distorcem as Escrituras. Aí está o problema. O método texto prova, é uma distorção das Escrituras. Não respeita o que foi escrito pelo autor. Nós acreditamos na busca da intenção do autor. Isso está completamente fora de moda hoje. Dizem os filósofos da hermenêutica que é impossível você acessar a intenção do autor. Isso não existe, isso aí é mito. Não dá para saber a intenção de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Aí você lê Lucas 1. No primeiro capítulo ele fala, minha intenção é... Já leu o Evangelho de Lucas? No primeiro capítulo ele fala, Teófilo, eu te escrevi isso aqui para que você tenha certeza das coisas que te ensinaram. Ele diz o objetivo dele. Como é que não é possível? João, em todas as cartas, ele fala, eu escrevi isso para vocês por tal e tal motivo, várias vezes. Existem muitas teorias que vão frontalmente contra o que está claramente estabelecido na palavra de Deus. A minha filha leu a Bíblia inteira antes de se batizar, e eu ficava impressionado como que uma criança de 10 anos entendia coisas que teólogos com PhD hoje ficam... Mas como é possível entender isso aqui? Uma criança fala, não, isso aqui significa isso. Perfeita. Por quê? Jesus disse que Deus revelou as coisas dele aos pequeninos. Aqueles que não chegam com tanta bagagem na Bíblia, com tantas conclusões prontas. Eu já chego com a minha conclusão, eu quero que Deus apenas diga amém. Isso aqui foi tirado de esse aqui é um dos maiores líderes da teologia da prosperidade aqui no Brasil. Quando pagamos o dízimo, Deus fica na obrigação de cumprir a sua palavra. Olha lá embaixo. Quando somos fiéis no dízimo, além de nos vermos livres dos sofrimentos, passamos a gozar de toda a plenitude da terra. Gente, nós temos aqui pessoas fiéis, dizimistas e ofertantes. Você passa dificuldade na sua vida, não? Claro que passa. Mas e a promessa de Deus, pastor? Sim, a promessa de Deus se cumpre. E a nossa vida poderia estar muito pior se não fosse a misericórdia de Deus. É verdade ou não é? Mas no mundo tereis... Tem de bom ânimo, não desanime, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Veja, um modo imaturo de ler a Bíblia. Deus fica na obrigação, e agora você entende a linguagem, eu determino, eu exijo, eu ordeno. Conversa é essa, meu irmão? Quem é o Senhor e quem é o servo nessa história aí? Se na sua igreja tem alguém lá adventista com esse papinho de determino, senta aqui, irmão, você está meio confuso. Na verdade, eu teria medo de ficar perto dessa pessoa na hora da oração. Eu acredito em algumas histórias lá do Antigo Testamento que a terra se abre, as pessoas são engolidas, alguém é fulminado, não sei, vai que, né? No Novo Testamento a gente tem Ananias e Safira, Novo Testamento. Então, começou com essa história de dar ordem a Deus, fala, calma, não é assim. Não é assim. Esse não é o tom que a gente usa com o Rei dos Reis. A confissão positiva, a batalha espiritual, o uso de texto fora do contexto,
Vou dar aqui um outro exemplo que não está aqui. Isso aqui é só para você entender a diferença de tom. Olha só, Ellen White falando. Nós podemos pegar a Deus em sua palavra, certo? Isso aqui, a minha avó gostava muito de falar, pega com Deus, meu filho, pega com Deus. O que é pegar com Deus? É pegar a Deus em sua palavra. Deus prometeu isso, eu posso falar, o Senhor prometeu, eu quero que isso se cumpra na minha vida. É um tom bem diferente, é ou não é? Não é, o Senhor é obrigado a fazer. Como assim? Coloca Deus contra a parede, aperta Ele. Pega com Deus em sua palavra. É você reclamar as promessas de Deus. E geralmente as promessas de Deus, elas são antecedidas de condições. Então, o cidadão não cumpre as condições, ele é alcoólatra há 50 anos, fuma e bebe todo dia, e aí ele descobre uma cirrose. E ele não quer parar de beber, mas ele quer a cura. O detalhe desse texto é que você precisa pegar a Deus em sua palavra, não na conclusão que você já tem antes de ler a palavra. O que Deus não prometeu, Ele não vai cumprir. Se você distorceu a promessa de Deus, não adianta orar em cima disso, não vai acontecer. Isso aqui é a palavra de Jesus, parábola do semeador. Ele compara várias sementes, vários tipos de solo, né, onde as sementes caem, a tipos de coração, pessoas que recebem a mensagem. E o detalhe aqui é que um desses solos é descrito dessa maneira. A semente cai naquele solo, e ali na segunda parte, quando chegam as preocupações e o engano das riquezas. Olha aqui para mim, irmão. A gente precisa voltar a uma pregação que eu cresci nessa igreja ouvindo. Qual que é a pregação? Eu cresci nessa igreja com os senhores e as senhoras me ensinando que o estilo de vida de quem aguarda a volta de Jesus é um estilo de vida simples. A Bíblia chama a riqueza de ilusão. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala que quem quer ficar rico, cai em tentação. Não é o rico que cai em tentação lá, é antes. O apóstolo Paulo fala, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada. Se eu perguntar aqui, quem é que quer ficar rico? Talvez não tão rico, não precisa, né? Mas sempre dá para melhorar, né? Não dá para ficar melhor. Veja, a gente precisa voltar a praticar, a ensinar e praticar a simplicidade no estilo de vida. Simplicidade no estilo de vida é parte, sim, da nossa mensagem. O que é o estilo de vida adventista? Bom, é não comer isso, não beber aquilo, não frequentar tal lugar, não assistir isso, não usar tal tipo de roupa. Meu amigo, simplicidade na vida é parte do nosso estilo de vida. Você não precisa andar igual um mendigo, morar mal, virar um morador de rua, não é isso. Mas é simplicidade. Ellen White fala que nem $1, no caso dela, né? A gente deveria gastar naquilo que é apenas extravagância e ostentação. Mas, por outro lado, ela fala assim, que as nossas roupas deveriam ser de que tipo? De qualidade. Para ostentar? Para quê? Para durar. Economia. Se compra um negócio de boa qualidade, vai durar bastante. Só eu que ouvi isso quando era pequeno nessa igreja? Quem ouviu isso já? E aí? Está valendo ainda, meus irmãos? Ou a gente já desistiu desse negócio? E agora a gente entrou na linha da prosperidade. Ok. O que a gente precisa resgatar é que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Os pregadores dessa linha não enfatizam isso. Pedro disse, não tenho prata nem ouro. As igrejas da Macedônia viviam em extrema pobreza, de acordo com 2 Coríntios 8. Havia vários irmãos na igreja primitiva que se achavam em pobreza, Romanos 15. Paulo alertou que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, 1 Timóteo 6,10. Ele deixou, olha aqui para mim, ele deixou um amigo dele chamado Trófimo. Ele tinha um amigo chamado Trófimo, Paulo. E ele diz, deixei Trófimo doente em Mileto. E a cura? Mas o próprio apóstolo tinha um espinho na carne, pediu a Deus para livrá-lo desse espinho. 2 Coríntios 12:7, a resposta foi, a minha graça. E onde está a cura garantida? Meus amigos, nós precisamos amadurecer. A ênfase da prosperidade, essa leitura texto-prova, precisa ser contraposta à dura mensagem de Jesus. É difícil entrar um rico no reino dos céus. E ele repete, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Na verdade, é impossível. Que dura mensagem, pastor. Precisamos pregar. Um dia um jovem falou, vocês só falam contra uma certa ala ideológica, vocês nunca falam contra o consumismo materialista, capitalista. Eu falei, meu amigo, de que igreja você é? Se tem uma coisa que eu sempre ouvi na igreja adventista, foi uma pregação contra o materialismo e o consumismo. Eu já ouvi várias e várias vezes. Várias e várias vezes. E cada livro de Ellen White que eu abro para ler, tem lá uma mensagem contra o consumismo, o materialismo, a soberba da vida. Talvez você precise abrir mais esses livros. Talvez você precise frequentar mais a igreja para ouvir mais mensagens sobre esse tipo. Talvez você, pregador, pregadora, precise levar isso ao púlpito da sua igreja. Jesus disse que
Jesus disse, ai de vocês ricos, tem um ai sobre os ricos. Ele diz para não acumularmos tesouro sobre a terra. Em Lucas 12:15 ele fala, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A pergunta é, por que esses textos não entram nos livros e sermões da teologia da prosperidade? O texto prova, isso atrapalha o argumento. Será que a gente não faz a mesma coisa nas nossas mensagens, meus irmãos? Vamos ser sinceros aqui. Será que você não deixa de pregar um texto bíblico apenas porque vai ofender a sua própria conduta? Ou vai ofender a conduta de alguém que você conhece e ama na igreja? Será que nós estamos pulando textos por conveniência? Outro exemplo de texto prova. Os jovens precisam fazer uma encenação aqui no Natal e a gente precisa remover esse púlpito para caber a encenação. E alguém muito zeloso chega e fala assim, não, o púlpito não pode ser removido. Por quê? Por tal e tal. Por tal e tal tem essa explicação. Aí é outro caminho. Eu passo mencionando, porque é o que... Não, vamos entrar por isso aí não. Amanhã eu falo disso. Nós temos esse púlpito aqui há 20 anos. Isso foi uma doação do irmão fulano, saudoso. Fez com as próprias mãos, púlpito de madeira. E aí, mas, gente, é só tirar, depois coloca no lugar. Vocês são líderes da igreja, vocês sabem que isso pode provocar um racha na igreja, sim ou não? Se tem uma coisa que a gente gosta de fazer é brigar por coisas pequenas, né? Já entendi, já conheço o nosso povo. Isso chega a ser caso de comissão em algumas igrejas, sim ou não? Sim. Meus amigos, carpete, pintura, eu sei como é que funciona. E alguém na comissão saca o texto de Provérbios, fala assim, não vamos tirar o púlpito, por quê? Está escrito aqui, não remova os marcos antigos que puseram os teus pais. Está escrito isso na Bíblia, não vai sair o púlpito. Isso tem a ver com tirar ou não tirar o púlpito? Os marcos antigos eram marcos de propriedade de terra. Esse texto está falando de uma desonestidade. Outros textos falam isso, tem gente que esperava dar a noite, todo mundo dormindo, ia lá e à noite mudava os limites da terra. Aí o proprietário acordava no dia seguinte e falava, oxe, mas minha terra ia até essa árvore aqui. Está aqui agora, que conversa é essa? Esse texto está falando disso, meus amigos. Mas nós usamos dessa forma a Bíblia algumas vezes, vamos admitir. Isso está errado. Essa não é a nossa interpretação, não é o nosso jeito de ler a Bíblia. Em 1986, a igreja se reuniu no Rio de Janeiro, num concílio, e foi votado ali um documento chamado Métodos de Estudo da Bíblia. Está disponível na internet. Métodos de Estudo da Bíblia, Rio de Janeiro, 1986. Nós temos tudo o que nós acreditamos em termos de interpretação ali. E esse tipo de leitura que eu estou descrevendo, não está lá. Pelo contrário, é proibido você fazer esse tipo de coisa por esse documento. Remover textos do seu contexto não faz parte do modo adventista de ler a Escritura. Esse é um autor famoso dessa linha de interpretação. Ele diz o seguinte, o próprio Senhor me deu essa revelação. Eu nunca li a respeito da prosperidade em um livro. Isso veio a mim direto do céu. Não é uma teologia bíblica. Kenneth Hagin admite. Aparentemente, muita gente segue sem saber de onde vêm essas ideias. Se você tem algum amigo, algum parente de uma dessas igrejas que seguem essa teologia, se você perguntar, ele nunca leu isso aqui. Ele não sabe nem quem é. Mas as ideias chegam lá na ponta na igreja. Chegam no chão da fábrica. As ideias são mastigadas, filtradas e chegam lá na ponta. E eu temo que tenha chegado entre nós também. A teologia da prosperidade, ela lê a Bíblia como uma caixinha de promessas. Omite textos, superenfatiza outros. E de acordo com o apóstolo Paulo, falando aos líderes, aos anciãos, os líderes da igreja de Éfeso, ele diz o seguinte, eu não deixei de anunciar para vocês toda a vontade de Deus. E o destaque aqui vai para a palavra toda. O que é anunciar toda a vontade de Deus? É anunciar tudo, meus amigos. Na sexta-feira, no pôr do sol, você reúne a sua família e pega aquela caixinha de promessas. Alguns têm isso em casa, não tem? Sabe a caixinha de promessa? Você pode fechar os olhos e pegar qualquer texto ali. Que tipo de texto tem na caixinha? Só tem ali coisa... Ali não tem, olha só, raça de víboras, não vai ter lá. Ali não tem, o fogo nunca apaga e o verme nunca morre, não vai estar na... Ali não tem repreensões, ali não tem exortações duras. Mas na Bíblia nós temos esse tipo de texto, sim ou não? Meus amigos, tem dia que é dia de exortar, com amor, com misericórdia, clamando o Espírito Santo sobre a vida da igreja para aquele pecado ser superado. Mas nós temos que proclamar toda a vontade de Deus. Você, pastor, ancião, anciã, no dia que você se mudar daquela cidade, se transferir daquela igreja, você teria coragem de olhar nos olhos da sua congregação e falar, meus amigos, estou triste, estou indo embora, mas estou tranquilo, porque eu falei para vocês toda a vontade de Deus. Eu não omiti nada para vocês. Agora, existem jeitos e jeitos de falar, né? E a verdade deve ser dita em amor.
E aí, eu não estou controlando o tempo não, tá? Pastores, se alguém não controlar aqui, eu vou embora. Alguém me fala aí quantos minutos eu tenho. Eu esqueci de colocar o cronômetro aqui. Além disso, essa leitura fomenta a cultura do consumo. Deixa eu ler alguns textos para vocês aqui. Pastor, nós temos... A maioria da igreja não é rica. A maioria da igreja é assalariado, é gente que sua para pagar a pilha de boletos no final do mês. Ok. Mas nós temos algumas pessoas que Deus abençoou. E na sua igreja tem... Aqui nós temos gente assim. Amém? De repente está do seu lado. Dá uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha aí. Está do lado aí do Jó. Jó antes da aprovação, né? Ou depois da aprovação. Sabe por que Deus deu dinheiro a esse irmão, a essa irmã? Para abençoar outras pessoas. Agora olha na tela ali. Os homens se apropriam dos dons. Dom é presente, dom é algo que alguém te deu. Os homens se apropriam dos dons que receberam para com eles abençoar a outros. Ou seja, esses dons, esses presentes, o dinheiro, a sua conta bancária recheada, foi dada por Deus para você para um propósito. Qual que é? Abençoar outros. Na sua igreja, meu amigo, meu irmão, minha irmã que é rico. Ainda bem que eu não te conheço, eu posso falar direto. Vou revelar toda a vontade de Deus para você, tá? Sem constrangimento, que eu nem sei quem é você. Na sua igreja tem um jovem que sonha em estudar aqui, nesse colégio. Ele não tem condições. Ele já tentou bolsa, não conseguiu. Você pode ajudar esse jovem, que eu sei. Nós temos em nossas igrejas gente que tem condição de fazer isso, sim ou não? Claro que tem, gente. Conheço vocês. Tem. Ellen White fala, vocês estão se apropriando de dons que receberam para abençoar outros. Esse espírito não é o nosso espírito. No final aqui, ostentação. Em vez de ajudar outros, aquilo é usado para ostentação. No professo mundo cristão, o que é gasto em extravagante ostentação, joias e ornamentos, daria para suprir a necessidade de todos os famintos. Em algumas cidades aí, que tem gente faminta, se você juntar só os crentes da cidade, você já acabaria com a fome naquela cidade. Não precisa da prefeitura, do governo, nada. Só o povo que é povo de Deus. Se tem alguém, nessa pandemia, se tem alguém que passou fome na sua igreja, isso é uma vergonha para nós. Se tem alguém na sua congregação que passou necessidades, isso é uma coisa que você precisa reunir a sua igreja e pedir perdão para Deus por isso. Isso não pode acontecer. Deus nos abençoa para abençoarmos outros. E às vezes, meus irmãos, é preciso dar uma pausa no nosso sonho de reformar, de viajar, para poder atender às necessidades dos nossos irmãos, das pessoas da nossa comunidade, que estão ali na nossa frente. Isso não é opcional. Isso sim é um dever cristão. O fim de todas as coisas está perto. Olha o estilo de vida de quem aguarda a volta de Jesus. Hein? O fim está perto. Deus convida homens a lançarem fora seus ídolos, se separarem de cada desejo extravagante, não condescenderem com nada que seja simplesmente para ostentação e exibicionismo, e a estudarem meios de economia na aquisição de roupas e mobiliário. Eu creio na palavra profética, na inspiração. Eu preciso adequar a minha vida a isso, levar uma vida simples, para poder usar os recursos que o Senhor me dá, para ajudar outras pessoas, fazer a diferença na vida, na história de outras pessoas. Vamos lá para frente. E aí eu quero encerrar essa primeira parte, falando sobre algo que talvez você não tenha percebido, mas está muito mais próximo do que você imagina. A filosofia hedonista do comamos e bebamos porque amanhã morreremos só é verdadeira se a ressurreição não existe. Como é que é, pastor? Vamos lá. A filosofia hedonista do eu tenho dinheiro e vou usar do jeito que eu quiser, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Isso só é verdade se a ressurreição não existe. Esse é o contexto desse texto. 1 Coríntios 15, 32. Se a ressurreição não existe, viva assim. Agora, se ressurreição existe, se Jesus ressuscitou, e se vai haver ressurreição dos mortos no último dia, você não pode viver assim. O hedonismo é duvidar da ressurreição. Se você leva uma vida hedonista, buscando apenas prazer, exibição ou ostentação, você está afirmando que não crê na ressurreição. É uma apostasia. É preciso, meus amigos, um reavivamento nos púlpitos. Nossos pregadores precisam ser treinados. Não podemos pregar qualquer coisa. Nessas férias, eu fui à paisana, sem me apresentar como pastor, em algumas igrejas, fiquei 3 sábados sem pregar. De propósito, falei, não, agora eu vou ouvir. E entrei em igrejas pequenas, sentei lá no cantinho, fiquei lá com a minha família, ouvindo pessoas pregando. E tive uma boa impressão. Nós temos bons pregadores nas igrejas, sim ou não? Temos bons pregadores. Mas fui surpreendido negativamente com um pregador que ficou 30 minutos na introdução, contando histórias. A minha filha, uma criança, falou assim, ele não vai ler a Bíblia, não? A minha filha ganhou uma Bíblia quando se batizou, e ela leva a Biblinha para o culto, e ela fica na expectativa. Criança é assim.
Qual é o texto? Aí eu falei, ele não falou ainda, filha. E ela prestando atenção. Não vai usar a Bíblia, não? Tem meia hora que eu estou segurando isso aqui. Você já viu alguém pregar um sermão inteiro sem ler a Bíblia? Pregar, gente, é ler o texto, é 3 coisas. Ó, vou dar um curso aqui de homilética para vocês. Pregar é 3 coisas só, não complica o que está fácil. É ler o texto, explicar o que você leu e aplicar aquilo. Eu li o texto, o que significa isso? Significa isso, 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 expliquei. E agora, o que eu tenho a ver com isso? Agora você precisa tomar tal decisão por causa disso aqui. Se você não leu, não explicou, não aplicou, você não pregou. Você precisa ler o texto. Primeira coisa, leia o texto, explique o texto, aplique o texto. Reforma no púlpito. A teologia da prosperidade, essa leitura é uma negação do primeiro mandamento. Precisamos pregar sobre o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Você não vence uma idolatria tentando odiar o ídolo ou amar menos o ídolo. O esforço não é esse. O foco é amar mais o Senhor. Porque quando a gente ama a Deus, acima de todas as coisas, todos os outros altares são quebrados automaticamente. Não podemos fazer de Deus o gênio da lâmpada que nos dá o que queremos, porque Ele é o que nós queremos. O último tópico, a teologia do domínio. E aqui eu preciso fazer um disclaimer. Preste muita atenção, meus amigos. Ainda bem que está sendo gravado. Eu não quero discutir política aqui, tá? Nós já estamos meio adoecidos com esse negócio. E você participa de grupos no WhatsApp como eu, da igreja, da liderança. Você sabe que algumas pessoas têm gastado muito tempo com esse assunto nos últimos anos. Não é esse o propósito. Mas essa teologia tem a ver com política. O que é a teologia do domínio? É a ideia, um breve histórico aqui, que vem de uma teologia chamada teonomia. É a ideia de que os mandamentos de Deus lá do Antigo Testamento valem até hoje. É a ideia de que a igreja precisa dominar o mundo, todas as áreas da sociedade, para então preparar o caminho para Jesus voltar. Então, primeiro a gente melhora o mundo e depois Jesus volta. A gente cria o milênio de paz e prosperidade e aí Jesus volta. Essa é a nossa teologia, sim ou não? Inclusive, a gente até é acusado de ser pessimista, né? Vocês adventistas Vocês são pessimistas? Acham que vai tudo de mal a pior? Vai piorar? Deixa eu te contar uma coisa. Você está achando que está ruim? Rapaz, vamos fazer aquele seminário Revelações do Apocalipse, você vai sair. Agora, tem esperança ali, né? Vai piorar, mas logo depois da piora, vem a maior melhora de todas, que é Jesus, pessoalmente, vindo reinar. Meus amigos, essa teologia não tem nada a ver com adventista não, tá? Quais são as áreas que a gente precisa dominar, de acordo com essa teologia? Você precisa dominar no governo, na educação, nas artes, entretenimento, na mídia, na família e nos negócios. Veja, teoricamente isso parece algo bom, não parece? Não seria interessante a igreja ter influência em todas essas áreas? Seria interessante. A cristianização dessas áreas traria benefício para a sociedade, mas não se trata disso. Vamos aqui, ó. Fazer o mundo se amoldar aos princípios cristãos, dominando essas 7 áreas da sociedade. Isso eu vou abrir aspas para citar um teólogo que defende essa ideia, ok? Abre aspas. O objetivo é ter no mundo repúblicas bíblicas teocratas. Fecha aspas. Sabe o Estado Islâmico? Então, a gente vai ter um Estado cristão. Nós somos herdeiros da Reforma Protestante. Uma das coisas, e da ala radical da Reforma, tá? Uma das coisas que nós enfatizamos muito é a separação total entre igreja. A gente não é contra o Estado, a gente coopera com o Estado, mas igreja é igreja, Estado é Estado. A mistura dessas duas coisas sempre deu errado. Igreja é igreja, Estado é Estado. A gente coopera com governos, a gente mantém bons relacionamentos com o governo. A igreja é sal e luz da sociedade. Podia estar muito pior. No dia que não tiver mais nenhum cristão, meu amigo, aí é o caos. Por isso Deus mantém a igreja na terra, para segurar, reter os ventos. Eu preciso ter cuidado ao falar essas coisas. Por quê? Nós estamos tão adoecidos que alguém já começou a tentar descobrir em quem eu votei. Esse papinho aí eu conheço. Não votei em ninguém, meu amigo. Meu último voto foi em 2002. Eu não sou exemplo para você. Continue votando em quem você quiser. Dentro do neopentecostalismo, isso se desenvolveu e trouxe, através de vários autores famosos, esse é um deles, Peter Wagner. Nós usamos muitos livros desse homem. Esse homem abençoou. Não quero falar mal dele aqui, tá? Nós aproveitamos muitas coisas de muita gente. Peter Wagner abençoou a igreja em muitas áreas. Tem um livro dele sobre oração que muita gente já leu e é uma bênção. Mas essa ideia de dominar, isso aqui é algo que a gente tem que ter cuidado. E ele escreveu sobre isso, livros sobre isso. Esse movimento bebe muito de Peter Wagner. Ele deu aula no Seminário Fuller, movimento de crescimento de igreja. Ele é um autor que tem entrada em muitos círculos evangélicos. Ele foi um dos promotores da ideia de batalha espiritual.
quebra de maldições, mapeamento espiritual, e especialmente o movimento de apóstolos modernos. Já viu que tem um monte de apóstolo por aí? Ele foi um, inclusive ele se denominou, a certa altura, como apóstolo. Peter Wagner acreditava que se a humanidade não promover o reino de Deus, isso não acontecerá. Mas a Bíblia, meu irmão, apresenta Deus, o próprio Deus, trazendo soberanamente o seu reino. Lá em Daniel 2, descreve a pedra. Lembra? Vocês ainda lembram de Daniel? A pedra, ela foi cortada sem auxílio. Isso aqui é o contrário disso. Isso aqui tem que ter mãos humanas, senão a pedra não vem. Meus amigos, não precisa nem muito tempo para você perceber que está errado isso aqui. A igreja foi chamada para dominar. De onde você tira essa ideia? Precisamos de ter, pastor, mas seria bom ter um juiz cristão, um presidente cristão, um ministro cristão, um reitor da universidade cristão. Seria bom ter policiais cristãos, generais cristãos. Seria bom? Não sei, hein? Depende. Depende de quem é o cristão, né? Depende de quem é o cristão. Estou pisando em ovos aqui, mas vou falar toda a vontade de Deus para você. Veja, é um dever bíblico o cristão orar pelas autoridades, sim ou não? Sim. A Bíblia manda fazer isso? Manda. Você precisa orar pelo rei para a gente ter dias pacíficos e viver bem. Paulo fala isso, Pedro fala isso. Romanos 13 fala que você precisa respeitar as autoridades. Ok, isso é uma coisa. Agora, no meio de uma campanha, olha para mim, com muito cuidado, meu amigo, agora. Um governador cristão convocou uma vigília, uma reunião de oração. 30 mil pessoas apareceram. 30 mil pessoas apareceram, atendendo a convocação do governador, que era cristão. Nessa reunião ele declarou que sentia de Deus a orientação de se lançar à presidência. Meu amigo, isso é reunião de oração? Isso é reunião de oração? Meus irmãos, nós somos usados politicamente desde Constantino. A gente não aprendeu nada com Constantino. Mas pastor, olha aqui, está mandando orar pelo rei, pela autoridade. Sim, mas você não nasceu ontem, meu irmão. Você não nasceu ontem. A gente tem que ter a simplicidade das pombas, Jesus falou. Mas a prudência das serpentes. Fala assim, eu estou entendendo esse negócio aí, isso não é oração não. Isso não é oração. Tá bom, governador, vou orar pelo senhor lá na minha casa, tá? Eu não vou nesse negócio aí não. Porque na tua casa tu não ora pelo governador, mas quer ir lá no evento. Isso aqui tem outro nome. Nós não podemos entrar nessa onda, isso não é adventismo. Isso é teologia do domínio, você precisa saber disso. Batalha espiritual, e com ela eu encerro. A teologia da batalha espiritual. Eu mesmo já tive que orar como pastor lá em Santa Catarina, na casa de adventistas, que entendiam que ali havia algum demônio alojado. Pastor, vem orar porque tem uma coisa aqui na casa. Quem é o pedreiro que fez a tua casa, meu irmão? Botou isso aí. Vou orar por ele. Vou contar só o fato, sem citar nomes nem lugares, porque o mundo é pequeno. Pastor, vai orar lá em casa. Por quê? Porque eu achei um sapo. Mas não é um sapo, só um sapo. É um sapo com a boca. Mas eu não tenho vivência disso, meus amigos. Eu sou adventista de 4ª geração. Eu sou mais crente. Eu posso até não ir para o céu, como alguém disse, mas morrer adventista eu vou. Eu não sei do que se trata. E fala, irmã, o que tem a ver o sapo? Tadinho do bichinho, né? O que a senhora quer que eu faça? É o seu animal de estimação? Não, porque tem um trabalho e etc. Funciona assim, a pessoa que tem um nome lá e tal, ela pode até morrer, não sei o quê. Meus amigos, nós precisamos que um pastor vá a uma casa de uma pessoa que é adventista orar por causa de um sapo? Pastor, vai orar lá em casa porque tem barulho lá, tem umas coisas acontecendo, eu moro perto do cemitério. Ó, os pastores aqui, os anciãos aqui, o pessoal que já é líder há mais tempo, sabe, essas coisas existem. Tem gente que tem medo de assombração entre nós, sim ou não? É claro que como pastor eu fui orar. É claro que eu fui orar. Mas isso é um sintoma. Sintoma de quê? Sintoma de que essa irmã precisava ler a Bíblia, estudar. Porque a Bíblia lá no começo, lá em Números, fala assim, olha, no arraial dos filhos de Israel não vale encantamento. Não vale. O Antigo Testamento me garante que existem outros deuses? Pode até o povo falar que tem, Baal, Astarote, Moloque, pode ter. Mas a Bíblia diz, os deuses não são nada. Nada. Agindo eu, quem impedirá? Quando Deus estende a mão, ninguém recolhe a mão dele. Não existe nada mais poderoso do que o Deus do universo. Você não precisa ter medo de nada. Mas tem gente adventista com medo dessas coisas. De onde eles estão bebendo essas ideias? Isso não é adventismo. Isso não é adventismo. Pastor, vem aqui fazer um mapeamento na minha casa. Porque a irmã fulana veio aqui, começou a orar, botando a mão nas paredes aqui da minha casa. E quando chegou no quarto do meu filho,
Parece que o detector ali de demônio achou alguma coisa. Irmã, pare com essa pataquada e examine o histórico do computador do seu filho. É mais prático. Seu filho anda vendo algumas coisas, com certeza. Nós precisamos voltar à maturidade espiritual. As pessoas estão indo beber em fontes que não são as nossas históricas. Não é assim que nós descrevemos o grande conflito. Veja, esses livros vendem como água, batalha espiritual. Você quer encher a sua igreja no próximo final de semana? Convide um ex-satanista para pregar. Todo mundo vai querer ouvir. Agora traga um missionário que passou 20 anos lá no Cazaquistão para contar as bênçãos de Deus. Meia dúzia vai querer ouvir. O povo gosta de ouvir a palavra de Satanás. E quando chega na hora do testemunho do ex-satanista, quando ele fala assim, então eu fazia e bebia sangue e não sei o quê, e todo mundo atento. Aí ele fala assim, aí eu me converti, parei com tudo isso. Aí o povo fala, estava tão legal antes, né? Estava tão legal antes. Não podemos fechar os olhos para as implicações práticas desse tipo de leitura da Bíblia. Estruturas sociais não são por si mesmas. Olha só, palavra de um teólogo do domínio, batalha espiritual. Estruturas sociais não são por si mesmas demoníacas, embora possam ser endemoniadas com frequência. Lá no final, grande parte do Antigo Testamento está alicerçado sobre a suposição de que os seres espirituais exercem domínio sobre esferas geopolíticas. Tem um espírito dominando aqui o Brasil, tem um espírito em Brasília. Precisamos desovar os demônios que estão no Planalto. Meus irmãos, isso não é teologia adventista. Um amigo meu, pastor no Rio Grande do Sul, me mandou o print porque eu não acreditei. Olha o que uma irmã propôs na comissão da igreja. Pastor, época de campanha, precisamos reunir os líderes e sair visitando os membros, orientando em quem eles devem votar, porque o que está acontecendo é isso. Eu falei, minha irmã, a senhora nunca propôs um mutirão de visitação, nunca, nos 4 anos que eu estou aqui. A senhora quer visitar os membros agora por causa de campanha política? Não é só campanha, pastor, é uma batalha espiritual. Está lendo isso aí. Ela está lendo isso aí, pode investigar. Ela talvez não esteja lendo, está ouvindo gente que leu isso aí. Com todo respeito, meu irmão, que já está me rotulando com algum rótulo ideológico, você precisa se libertar disso. Já que você gosta tanto dessa linguagem, você precisa da gente impor as mãos sobre você e tirar de você esse espírito aí. Você está, como diz Carl Jung, um grande psicólogo, você está sofrendo de possessão ideológica. Psicologia já está estudando isso. A pessoa que vê tudo no prisma da disputa ideológica, política. Volte para aquilo ali, ó. A gente vai entregar esse livro, aproveite e lê. Essa é a batalha. Esse livro mostra qual das ideologias é aquela que a gente tem que se entregar de corpo e alma, 100%. Qual delas? Qual foi a ideologia lá na Europa? Nenhuma. Mas algumas se aproximam do que eu creio. Se você é livre, meu irmão. Mas antes de mais nada, a sua identidade é você é um cidadão do reino de Deus. O ideal é mantermos a tensão entre o já e o ainda não. Já e ainda não. Deus já é o rei desse mundo, mas ainda o reino precisa se manifestar. É por isso que a gente acredita que ele já é rei, o reino da graça, mas a gente ainda ora, venha o teu reino, para ser consumado. O nome técnico dessa ideia é escatologia realizada, é o reino aqui agora. Nós não pensamos assim. Precisamos voltar ao estudo das profecias. Precisamos pregar escatologia. Daniel, Apocalipse, o evangelho, meus irmãos, não é domínio, é serviço. A igreja não foi chamada para dominar, governar o mundo. Ela foi chamada para servir o mundo. Para ser testemunha. E sabe qual é a palavra grega para testemunha? A palavra grega para testemunha é mártir. A figura de um mártir não é alguém num trono reinando. A figura de um mártir não é alguém presidindo a sessão de alguma reunião lá em Brasília. A figura de um mártir, você sabe o que é um mártir, sim ou não? É alguém que testemunhou a tal ponto de abrir mão da própria vida para poder testemunhar da chegada do reino de Deus. A igreja foi chamada para servir. É diaconia. A igreja adventista crê que os cristãos têm o dever de ser relevantes na sociedade? Sim. Servir as comunidades? Sim. Tornando os lugares melhores? Buscando desenvolver relacionamentos saudáveis com os governos? Sim. Isso é um documento, está disponível. Os adventistas e a política. Defendemos o princípio de separação entre igreja e Estado. Acreditamos que adotar uma postura que não envolva filiação partidária ou qualquer tipo de compromisso com partido político é um jeito de manter esse princípio. Isso deve nortear as ações da igreja, dos seus obreiros, administradores e servidores. Nós não somos adeptos da teologia da prosperidade, e sua leitura, método do texto prova, nem da teologia do domínio, e sua distorção escatológica. Isso aí é pós-milenismo. Nós não somos pós-milenistas. Então precisamos ficar atentos, e eu encerro com um apelo. Em 15 segundos vou tentar fazer um apelo.
Não vai dar, vou passar um pouquinho. A solução para o avanço do dominionismo é isso aqui. Eu encerro com esse testemunho histórico. Voltar ao chamado bíblico para servir, como disse Aristóteles, o homem é um animal político, não tem como não ser. Eu não estou propondo para os irmãos alienação política, é impossível. Nós vivemos na polis, somos chamados a viver na polis, mas Filipenses 1:27 diz: exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Olha aqui para mim, existe um jeito de exercer a cidadania, um jeito cristão. Como? Servindo. A igreja serve. O foco é diaconia. Esse é o testemunho do imperador Juliano. O apelido que os cristãos deram para ele foi Juliano o Apóstata. Por quê? Ele queria restaurar a adoração aos deuses romanos no império. O cristianismo tinha crescido já. E ele queria combater o cristianismo e restaurar o paganismo no Império Romano. E num dos seus documentos, numa das suas cartas, ele diz assim, o ateísmo, ele chamava os cristãos de ateus, tá? Por quê? Porque os cristãos rejeitavam os outros deuses. Para ele isso era ateísmo. O ateísmo, a fé cristã, foi promovido por meio do serviço amoroso prestado a estranhos e do cuidado com o sepultamento dos mortos. Era isso que a igreja fazia no Império Romano. É um escândalo o fato de não haver um único judeu mendigando. E de os galileus ateus, os cristãos, cuidarem não apenas dos seus próprios pobres, como também dos nossos. A igreja ajudava os pobres da igreja e os pobres romanos, pagãos. Enquanto aqueles que nos pertencem buscam em vão a ajuda que nós deveríamos dar. Quem disse isso foi o imperador pagão. Ele queria reavivar a religião romana. Sabe o que impedia? O que impediu o avanço do paganismo? Uma igreja que servia e amava as pessoas. Nós temos uma teologia do domínio. Temos, pastor? Temos. Gálatas 5, domínio próprio. Essa é a nossa teologia do domínio. Podemos parar de procurar nas coisas desse mundo o significado que só encontramos no Criador delas. O que nós temos nos basta, meus irmãos. Você não precisa correr atrás do vento. Tudo isso é ilusão. Em Cristo, o Deus que morre na cruz do Calvário, as ilusões se desvanecem. Tudo isso se torna sombra. Nós somos criados para Ele. E é nele que nós encontramos o significado da vida. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus abençoe.